Olá, graça e paz, bom dia, boa noite para você que vai me ver na noite, ótima e excelente madrugada para você que vai me ver na madrugada. Muito obrigada de coração por você ter escolhido esse vídeo para assistir. Eu tenho certeza que foi o Senhor quem trouxe você aqui. Esse lugar aqui, ele é consagrado ao Senhor para poder falarmos da poderosa palavra dele, e aqui está ela, do jeitinho que o papai manda, né? Sem enfeite, sem mistura, sem arrodeio, do jeito que está na palavra. E hoje nós estaremos falando a respeito de não conte para os outros, não conte tudo, né? Para os outros daquilo que Deus te fala. Há momento em que a gente tem que amadurecer e entender que o que Deus diz para nós, né? Não é para ser compartilhado com todos. Muitas vezes o Senhor nos diz coisas que é só para nós sabermos, para a gente não ser envolvido em situações desnecessárias, para poder a gente saber com quem que a gente está lidando, para a gente saber como fazer aquilo que Deus está mandando. Então, existem várias situações. Então, quando Deus te disser algo, muito cuidado com quem compartilhar e que quantidade é essa, que intensidade é essa que você vai compartilhar com alguém. Você vai contar tudo que Deus te falou? Você vai contar alguns detalhes? Ou você não vai contar nada? E um conselho eu posso te dar aqui: quando o Senhor te disser algo, sempre pergunte a ele: posso falar com alguém? Com quem? Ou então, Deus, eu posso falar com fulano? E o Senhor vai te dizer a pessoa com quem você vai falar. Creia nisso, queridos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, nos poupa de muitas adversidades sem necessidade. Deus já está falando na terra e eu sei que é Ele, porque eu não tenho sabedoria para falar dessa forma. Eu sei quando é Ele que fala. Aleluia! Glória a Deus. E hoje nós estaremos lendo onde? Onde será o alimento de hoje? Onde será a instrução de hoje? Hoje ela está em Neemias capítulo 2, tá bom? Neemias capítulo 2. Você que está na sua casa, você que está na comunidade do seu lar e tem oportunidade para poder estar compartilhando, se alimentando dessa palavra junto comigo, por favor, pega a tua Bíblia e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu sempre falo aqui, né? Estou sempre comunicando, falando que a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, instruções para que a gente não venha viver situações desnecessárias. Amém? Vamos falar com o nosso papai? Vamos falar com o nosso Abba. Aleluia! Vamos orar? Você pode orar comigo? Aleluia! Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia, te agradecer pela tua bondade, agradecer pela tua misericórdia, agradecer porque o Senhor é bom, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ama, te agradecer porque tu és o nosso Pai, o nosso amigo, tu és tudo para nós, Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Não existe outra pessoa mais importante na nossa vida que o Senhor, Pai. E nesse momento, Senhor, nós dedicamos a primazia de tudo que temos e que somos para Ti, Senhor. Nos ensina sempre a viver nesta medida de dar a primazia de tudo em nossas vidas para Ti, Senhor. Sempre tudo que for o primeiro na nossa vida, Pai, nós dedicarmos a Ti, Senhor. Muito obrigada. Nos ensina, Senhor, dia após dia, e prepara o nosso espírito e para que nós possamos entender, assimilar e praticar a andar nas tuas medidas, papai. Nós precisamos ser parecido contigo.
Cria em nós, Senhor, um espírito reto, Senhor. Cria em nós um espírito inabalável. Cria em nós, Senhor, um ser humano reto, justo, íntegro, assim como foi o nosso Jesus, para que nós possamos abrir a boca e dizer: eu sou cristão, e ninguém tenha que nos apontar por estarmos fora da tua direção, Senhor. Cria isso em nós, Senhor. Justiça, pessoas justas, Senhor, pessoas com uma medida segundo as tuas medidas, Pai. Espírito Santo nos ensina a, muitas vezes, antes de querer justiça ou de praticar justiça, fazer essa justiça em amor, querer essa justiça em amor, Senhor. O grande, coloca dentro de nós a lavarafácia, coloca dentro de nós a tua essência. Deposita em nós a tua essência, Pai. Somos tão pequenos, tão frágeis e tu tão grande, mas pedimos a ti, coloca em nós a tua essência. Deposita em nós a tua essência, Pai. Essência para viver, essência para falar, essência para amar, Senhor. Aleluia, a essência para andar nas tuas medidas, Pai. Espírito Santo de Deus, que nós possamos amar o próximo assim como tu nos amas, Senhor. Espírito de Deus, grande, externo e poderoso, dizemos para ti que nós te amamos. É isso, que nós te amamos. Nós te amamos. E você é a pessoa mais importante, Pai, nas nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, obrigada por sentir que somos amados por ti, Pai. Obrigada pelos livramentos, Senhor. Paizinho, neste momento, Pai, para essa pessoa que está me assistindo na manhã, eu clamo a ti, Senhor, por livramento e profetizo como tu nos manda, Senhor. Profetizar, Senhor. E eu profetizo livramento para essa pessoa que vai sair para trabalhar, para essa pessoa que vai sair para procurar emprego, Deus, para essa pessoa que vai sair para ir para atrás de médico, Pai. Eu profetizo, Deus, para essa pessoa que estará viajando, Senhor. Em o nome de Jesus, eu profetizo livramento do céu. Em o nome de Jesus, Pai. Também eu quero profetizar em o nome de Jesus libertação neste lugar, Senhor. Libertação da mentira, libertação da falta de amor. Em o nome de Jesus eu libero profecia de libertação para aquele que não sabe perdoar um irmão, para aquele que não sabe liberar perdão nem para os outros nem para si, outros que perdoam só os outros e não a si, outros que perdoam a si e não aos outros. Em o nome de Jesus eu libero essa profecia, em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Liberta a nós, Senhor, porque nós precisamos, Pai, andar segundo as tuas medidas e sermos santificados para se encontrar contigo, Deus. Grande Papai, grande Pai, clamamos a ti, Senhor, porque nós não temos outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai e amigo, tu és o nosso amigo mais achegado, Senhor. Eu clamo a ti, Deus. Clamo a ti por essa pessoa que sente dores no corpo, Pai. Clamo a ti, Senhor, por essa pessoa que está com sua saúde debilitada, Senhor. Tenha de misericórdia de nós, Senhor. Tenha de misericórdia de nós e eu profetizo em o nome de Jesus a cura de Deus para o corpo físico, para o espírito e para a alma, em o nome de Jesus. Que toda doença da alma, rancor, ódio, tristeza, depressão, em o nome de Jesus seja curado na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em o nome de Jesus, que haja paz em teu lar, que haja paz na tua família, na autoridade do nome de Jesus. Paizinho, eu que falo contigo, Senhor, dá-me a graça, Pai. Deposita no meu espírito, Senhor, a palavra que o Senhor quer liberar para nós neste dia, nesta noite, Pai.
Libera para mim, Senhor, pela tua misericórdia. Deposita, Pai, no meu espírito. Eis-me aqui, Senhor. Nada eu sei, tu sabes que eu não sei de nada, Pai, mas tu sabes todas as coisas. Então deposita em mim pela tua misericórdia, Pai. Deposita no meu espírito aquilo que o Senhor quer nos instruir. E isso eu te peço, já te agradeço. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém também? Que coisa boa, que coisa boa falar com o nosso papai. Aleluia! É muito bom, é muito gratificante falar com ele. Então, como eu já falei antes, hoje nós estaremos falando a respeito de que quando Deus te diz algo, quando o Senhor te fala algo, você tem que perguntar a Ele se você pode dividir aquilo que Ele está falando com alguém. E com quem você pode falar. É muito importante saber o que Deus manda fazer. E com quem você pode fazer. Aleluia. Porque não adianta fazer o que Deus quer sem ser como Deus quer. Enfatizei bem, puxei aqui o R, mas é isso mesmo. Não importa fazer o que Deus quer se não for da maneira que Ele quer. Guarda isso, anota isso, aleluia, para que a gente não venha fazer tão somente o que Ele quer, mas como Ele quer. Isso é muito importante, amém? Então, não devemos estar anunciando aos quatro ventos aquilo que Deus está nos dizendo. Aleluia, glória a Deus. Neemias, capítulo 1, como eu falei, capítulo 1, deixa eu só ajeitar aqui, é rapidinho, só para poder ficar melhor. Aleluia, o Senhor me fez orar por quem está com dores no corpo, né? Ele depositou isso no meu espírito e eu peguei também para mim, porque quem me conhece mais de perto sabe que eu estou enfrentando uma luta, mas eu sei que essa luta é para me levar para o lugar que Deus quer, e a gente não deve reclamar do ciclo que Deus está nos fazendo passar, porque é para a gente chegar no lugar que Ele quer. Amém? Neemias, capítulo 2. Vamos lá. Glória seja dada ao Rei. Aleluia. Versículo 9. Glória a Jesus. Então, capítulo 2 de Neemias, tá? Capítulo 2 de Neemias, a partir do 9. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ora, essa palavra aqui eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, e se não ouviu, nós estamos falando de Neemias, de um homem por nome Neemias. E Neemias era uma pessoa que servia ao rei, né? Ele servia ao rei e ele procurou saber como que andava, como que estava Jerusalém. E ali ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão fendidos, quer dizer, estão abertos, né? E que o povo passava uma grande necessidade, que se levantasse alguém para se colocar diante de Deus, para vir socorrer, na verdade, né? Socorrer Jerusalém. E Neemias foi um homem que se colocou diante de Deus para isso. Aleluia!
E aqui a palavra de Deus fala em Neemias que Neemias ele entrou na presença do rei triste. E o rei nunca tinha visto ele triste daquela forma. E o rei procurou saber dele o porquê que ele estava daquela forma. E ali ele fala para o rei o que estava acontecendo. E ali ele faz aquele pedido ao rei. E o rei pergunta, e ali ele faz aquele pedido ao rei. Primeiro ele ora a Deus, tá? Ele ora a Deus e pede a Deus que dê entendimento para ele, para saber o que fazer diante daquela situação que ele tinha ouvido dizer, como que estava Jerusalém, como que estava a sua terra. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali ele chega para o rei e fala, né, o que estava acontecendo. E ali o rei dá cartas para ele. O rei dá cartas para ele ir até Jerusalém e para que quem ele encontrasse no caminho ajudasse ele a resolver a problemática que estava acontecendo em Jerusalém. Só que nós não podemos esquecer que Jerusalém estava nessa situação e os moradores que tinham restado porque da desobediência a Deus, tá? Então, o rei libera chefes do exército e cavaleiros e ele vai, né? E ele segue essa viagem com cartas para que ele fosse servido naquilo que ele precisasse, e ele ia com esse pessoal. Vamos ver o restante aqui. Aí o 10 diz que Sambalate ele era o governador de Samaria. Sambalate Sambalate e Tobias, eles não gostaram de saber que alguém estava vindo ajudar ou resolver a problemática que estava em Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles não gostaram de ouvir aquilo. Aleluia. Há muitas pessoas que se levantam ou que irão se levantar para que eu e você não venha herdar, fazer aquilo que Deus já colocou no nosso coração para fazer. Mas sossega teu coração e não perca tempo com isso, porque o Senhor te dará ferramentas, como Ele está nos dando hoje, de como nos comportar e não perder tempo, não perder força, não gastar nosso latim, aleluia, não gastar nosso português, não gastar o seu idioma com pessoas que se levantam para te atrapalhar. Aleluia! E aqui nós vamos ver na palavra como se comportou Neemias diante desses dois homens que se levantaram e como eles eram pessoas influentes naquela época, muito influentes, por sinal. Eles com certeza conseguiram arregimentar outras pessoas para também ficarem contra Neemias. Aleluia! Vamos lá. Vou ler novamente. O que ouvindo Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado, quer dizer, ele ficou chateado e muito chateado que alguém viesse a procurar a fazer o bem aos filhos de Israel. 11. E cheguei a Jerusalém, Neemias falando, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, daqueles que foram com ele, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Aleluia, é a palavra de Deus, não é a palavra da Eliana. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou falando, não é coisa minha. Aleluia, é a palavra de Deus. Vou ler novamente essa parte A desse versículo.
E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, quer dizer, ele não chamou todos que foram com ele, foi só alguns, poucos homens. Ele chamou poucos homens e ele não declarou, ele não falou, ele não pronunciou a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele para ele fazer em Jerusalém. Aleluia! Quantas vezes, pela ansiedade, ou até por acharmos que é necessidade, procuramos pessoas sem sermos orientados por Deus, por não ir até Deus. Vamos procurar pessoas para dividir um desejo que Deus colocou no nosso coração para fazer. E eu lhe digo que se Deus colocou no seu coração o desejo de fazer algo, aleluia, do jeito que ele põe o desejo, ele já te dá a instrução de quem você procurar, como ir procurar, quando ir procurar, o que você deve falar. Deus não é Deus que trabalha pela metade. Deus não resolve uma coisa pela metade. Aleluia! Glória a Deus! Então, se Deus te falou para fazer algo, espere o tempo. E depois que ele te disser o tempo, ele vai te dizer o modo de como. Aleluia! Então não adianta eu e você querer nos adiantarmos e ir falar com outros sem tomar conselho de Deus. Muitas vezes ir falar com pessoas que Deus não quer nem que a gente reparta, compartilhe com elas aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aleluia! Há muita coisa que Deus nos fala, queridos, que eu e você devemos ficar calado e até mesmo na hora de falar com Deus, devemos usar só o nosso espírito, só o nosso pensamento para falar com Deus. Deus é espírito e eu e você também somos. Dentro de nós habita o Espírito de Deus. Aleluia! Então aquilo que eu e você falarmos, o Senhor ouvirá. Aquilo que eu e você também não falar e só pensar, ele também já sabe, porque a Bíblia diz que antes dos meus e dos teus pensamentos chegarem à nossa cabeça, o Senhor já sabe. Quantas vezes, queridos, eu tenho experiência, eu tenho certeza que você também, de eu perguntar a Deus uma coisa e antes de eu formular a pergunta, eu ainda estou pensando que eu vou perguntar a Ele e Ele já me responde, não, pode, sim. Às vezes eu vou perguntar, Deus, eu posso fazer isso? E Ele, antes de eu perguntar, quando eu penso em perguntar, Ele já diz no meu espírito, pode. Ou então eu pergunto, Deus, é para eu fazer isso? E antes de eu perguntar, Ele já diz sim. Ou Ele então diz não. Ou Ele diz de jeito nenhum. Ou então ele diz nunca, porque Deus ele é assim, irmãos, ele é sucinto, mas ele é muito preciso. O que significa isso? Ele, em poucas palavras, ele te diz sem deixar dúvida. Aí você pode dizer, nossa, irmã Eliana, como você é uma mulher de Deus, como você ouve Deus. Não, o meu Deus é o mesmo teu Deus, o meu Pai é o mesmo teu Pai. E o que falta em nós é o relacionamento, porque ninguém vai ser íntimo do outro sem haver relacionamento. E aí muitas vezes a religião nos traz regulamento ao invés de relacionamento com Deus. As religiões, queridas, estão cheias de regulamento. Não pode isso, não pode aquilo, não pode assim, não pode assado, não pode isso, não pode aquilo, mas não te ensina a ter relacionamento com Deus e com o nosso Pai, o nosso Pai. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo. E é por isso que o nosso Jesus nos ensinou, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Pai em secreto, e em secreto ele te ouvirá.
mas em público ele te honrará. Deus nos ouve no secreto. Aleluia, falamos com ele no secreto. E esse secreto não é só vir para o quarto, não. É falar com ele na nossa intimidade, no nosso espírito. Nos dirigirmos a ele a sós, só nós e ele, queridos. Aleluia. E ele nos ouvirá. E ele nos dirá as ferramentas que eu e você deve tomar para aquilo que ele está nos falando se concretizar. Deus está falando na terra. Aleluia! Deus está falando, Deus está nos orientando, querido. Eu não tenho palavra, eu não tenho sabedoria humana, eu não tenho estudo, eu não tenho nada que você possa imaginar para estar aqui falando dessa forma. É Deus falando pela misericórdia dele através desse barro. Aleluia! Por muito tempo, quando eu não entendia, não entendia o que era. Ninguém nunca tinha me falado de ter relacionamento com Deus. Eu achava que relacionamento com Deus era orar, me ajoelhar e ficar lá, bebê, bababá, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado, vá ali, vá cá. Eu achava que era assim, querido. Vá cá foi legal. Mas na maioria das vezes, a religião ela nos ensina isso. Aleluia! Ela não ensina que a gente deve abraçar, amar, falar, perguntar. Ela não nos ensina como ouvir. E essas coisas eu aprendi com o próprio Espírito Santo. Ele foi me falando pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele, queridos. Porque pense aí, uma pessoa desobediente, descrente, aleluia, pecadora, era essa daqui. Aleluia, mas Deus me transformou pela misericórdia dele. E ele foi me ensinando, filha, fale comigo. Pergunte para mim se é para ser. Pergunte para mim quando é para ser. Filha, pergunte para mim quando é para falar. Aleluia. Filha, pergunte para mim quando é para ir, por onde é que tem que ir. E ali eu fui começando a criar aquele relacionamento com ele, a ouvir ele. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pasma, eu fiquei eufórica e eu queria dividir com todo mundo. Tudo que Deus me falava, eu queria dividir com todo mundo. Sabe o que isso me ocasionou? Me chamaram de louca. Me disseram que agora eu estava ouvindo o demônio. Começaram a dizer que eu estava cheia de demônio, assim como fizeram com Cristo. Ele está expulsando os demônios pelos príncipes dos demônios. E Jesus pegou e disse, um reino não pode ser dividido entre si, contra si mesmo. Porque como é que o demônio vai expulsar o próprio demônio? Não existe. Vai estar trabalhando contra si próprio? Não. E aí depois disseram, não, ele é o próprio demônio. Então eu queria dividir com as pessoas, eu estava tão feliz de estar ouvindo Deus, que eu comecei a falar com as pessoas. E vou te dizer uma coisa, que quando a gente começa a ouvir Deus falar dentro de nós, queridos, tem coisas que não é para ser falado e que a gente fala e que aquilo ali é anulado. Porque há coisas que Deus está fazendo no mundo espiritual que não pode ser pronunciado. Quem lhe ensinou isso, Eliana? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E quando falamos, declaramos aquilo que Deus falou para nós em espírito, e que a gente não pergunta a ele se aquilo pode ser pronunciado ou não, aleluia, anulamos, aleluia, aquilo que estava sendo feito. E Deus trabalha assim. E quem sou eu? Quem é você? Aleluia, quem somos nós para poder dizer como ele trabalha, queridos? Vemos aqui na Bíblia, você pode pensar, Eliana, tem base bíblica isso aí que você está falando? Vemos aqui na Bíblia, profetas que ele disse, vá e no caminho não fale com ninguém. Aleluia. Eu, irmão, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho experimentado isso e muito na minha vida. Já teve lugares de eu viajar de um estado para o outro, para eu ir falar aquilo que Deus mandou eu falar para a pessoa. Aleluia. E Deus dizer para mim, você não vai falar no caminho com ninguém, você não vai beber um copo com água, você não vai comer comida, você vai em jejum, nada que lhe oferecer e você fale, você queira, você aceite, é para ir lá e falar aquilo que eu quero que você fale. E pense na luta, irmão, aleluia, pense na luta, aleluia. Mas é muito bom a gente andar nas medidas de Deus. É muito bom a gente não falar e perguntar para Deus, Deus, eu posso falar? Com quem eu posso falar?
muitas coisas quando você começar a ter essa intimidade, queridos. E aqui abaixo tem vários outros vídeos onde eu estou falando como que a minha experiência, irmãos, cada coisa, cada vídeo que eu venho aqui, cada coisa que eu falo aqui é de experiências vividas pela misericórdia de Deus. E muitas das vezes, eu aqui, como eu ia dizendo, aqui abaixo tem vídeos onde eu estou falando de como eu aprendi a ouvir Deus. E falar com Deus, queridos, e ouvir Ele, não é com a boca, bababá, bababá, não. A gente ouve Deus quando a gente se cala, porque quando a gente se cala, Deus fala. E quando Deus fala, a gente tem que se calar. Aleluia. Deus não vai falar comigo, me dá instrução, sabe, matracando, falando com um, com A, com B, com C. Aí é por isso que o inimigo, ele desenvolveu tanta ferramenta hoje para poder as pessoas estarem ocupadas, estarem conversando com outros e sabe, a necessidade de falar e de se comunicar para poder nos distrair, para a gente não ouvir aquilo que Deus está dizendo, como Ele está falando aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Jesus. E Deus, muitas vezes, eu sempre explico, né, como eu estava dizendo em outros vídeos que estão aqui abaixo no canal também, que a maneira que eu aprendi a ouvir Deus muitas das vezes a gente diz, ai, Deus não fala comigo, ai, Deus vai ter que usar um profeta, Deus vai ter que usar uma mulher de Deus. Não, não, queridos, todo pai tem, anseia e tem vontade, ama ter relacionamento com os filhos. E muitas vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo. Deus quer ser solicitado e a gente está ignorando Ele, está preferindo ir procurar outras pessoas, ouvir o que outros têm para dizer. E muitas vezes naquela área que a gente está precisando de ajuda, aquele outro tem uma vida destruída. Aleluia! E a gente está querendo ir para uma pessoa que tem a vida destruída naquela área, tomar conselho com ela. Tomemos conselho com Deus. Muitas das vezes o Senhor fala para nós e a gente diz, ai, meu coração disse isso, ai, minha cabeça disse isso, bem que não era para eu fazer, por isso que deu errado, que meu coração falou que não era para falar. Outros dizem, meu santo disse que não era para falar. Aleluia, meu santo disse que não era para fazer, minha cabeça disse, bem que meu coração falou. Queridos, quem falou foi o santo dos santos dentro de você. Quem te falou para não ir, para não falar, para não fazer, para não pegar, aleluia, foi o santo dos santos, é Deus que habita dentro de você. Dê crédito quando você for resolver algo, que você estiver intentando no seu espírito fazer algo, planejando, e que aquela voz dentro de você dizer, não faça, ou não vá, aleluia. Do jeito que você percebeu e recebeu essa voz dizendo isso dentro de você, pergunte a ela coisas, pergunte a essa mesma voz que você está ouvindo. Parece meio desconexo, mas as coisas do céu, irmão, as coisas espirituais parece loucura para quem quer entender com a mente humana, viu? Aleluia. Quem tá nas medidas de Deus, andando nas medidas de Deus, nas profundidades das coisas de Deus, tá entendendo isso que eu estou falando. E você ouvir essa voz dizendo não vá, não faça, converse com ela no seu espírito. Pode observar que quando você tem sabe? Quando você tem isso, que você ouve, você tá de boca fechada, tá calada. Por quê? Porque Deus fala exatamente quando a gente tá de boca fechada. E de boca fechada ali, ouviu isso, você vai e pergunte no seu espírito mesmo, ali só nos seus pensamentos. Posso fazer? Posso ir? Quando é que eu vou? E aí você começa um relacionamento com Deus. Eu estou te falando de como eu passei a ouvir Deus. Não foi pastor que me ensinou, não foi missionário, não foi apóstolo, não foi rabino, não, foi o próprio Espírito Santo de Deus, queridos. Foi o próprio Espírito Santo de Deus, e ali eu comecei a fazer prova se de fato era Ele. Teve momentos que era a minha carne falando, teve momentos que eu fiz prova e era o meu desejo, o meu eu falando. Teve momentos que eu fiz prova com Deus e era o próprio Satanás botando coisas para mim no início. Estou falando isso do início. Então, faça a prova de Deus aqui.
Não faça a prova de Deus falando, porque a partir do momento que você pronuncia, o mundo espiritual, desde o da maldade como o celestial, está ouvindo o que você está dizendo. As pessoas estão ouvindo, o mundo espiritual do maligno está ouvindo, assim como o celestial também. Mas quando nós entendemos que somos espírito e que o nosso Pai, o nosso Deus, ele é espírito, a gente deixa de falar tudo, sabe? Não dá para estar dizendo tudo. Aleluia. Por isso que Deus é o Deus do silêncio, que ama o silêncio. Ainda agora à noite eu postei no meu status no Zap exatamente falando do silêncio de Deus. Era uma frase que não é minha, dizendo que o silêncio de Deus também é resposta. E eu, particularmente, eu amo quando ele fica em silêncio. Eu gosto porque eu brinco com ele. Eu digo para ele, eu digo, ó Pai, eu sei que isso tudo no meu espírito. Eu digo para ele, ó Pai, eu pergunto uma coisa e ele não responde, ele não fala. E aí ele fica calado, e aí eu pego e digo assim, ó Pai, eu sei que o Senhor não quer falar, mas eu sei que tu tá me ouvindo, eu vou dizer mesmo assim. E aí eu vou lá e falo para ele aquilo que eu quero, e aí muitas das vezes eu consigo despertar, eu acho que assim, vamos dizer assim, a atenção dele, se é que eu posso falar dessa forma, né? Diante dele eu sou menina, então eu me comporto dessa forma com ele. Eu tô falando da minha intimidade com ele, e dali eu começo a falar, e quando eu falo assim, aí ele vai e fala aquilo que eu tô precisando. E eu faço isso só para ele agir assim? Não, é porque eu sei que de fato ele está me ouvindo, independente que ele me responda ou não. E ali eu digo, quando o senhor quiser responder, o senhor responde. E às vezes, antes de eu falar dessa forma, ele já está respondendo. Às vezes, ele continua calado. Porque muitas vezes tem perguntas que a gente quer fazer e que não é para naquele momento a gente ainda saber. Tem coisas que a gente quer saber, mas a gente não está preparado para saber. Tem coisas que a gente quer saber antecipado e Deus não quer para que as coisas não deem errado. Tem coisas que a gente quer saber antecipado e Deus está trabalhando em nós, forjando em nós o momento certo de saber aquilo que Deus está fazendo. Aleluia! E aqui eu quero encerrar essa palavra dizendo que, aleluia, aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer, muito cuidado ao compartilhar. Com quem compartilhar, tome conselho de Deus do que é que você deve falar e do que você não deve falar. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está precisando. O Senhor Jesus, o Espírito de Deus, o Papai, o Todo-Poderoso, nosso Abba, possa falar melhor ao teu coração a respeito desta palavra e guarde essa lição, porque aqui está uma que muito já errou por tagarelar demasiadamente. Eu era uma pessoa que eu tinha necessidade de falar. E o Senhor me ensinou a estar só e amar estar só para poder ouvir Ele falar. Porque não tem como, queridos, volto a dizer, não tem como Deus falar comigo tagarelando. Aleluia. E hoje eu amo a minha companhia. E entendi também entendi e aprendi que se eu não amo a minha companhia, se eu não amo a minha companhia, se eu não desfruto da minha companhia, logo eu não serei uma boa companhia para ninguém. Aleluia? Do mesmo princípio parte que se eu não me amo, eu não estou pronta para amar ninguém. Se eu não estou curada, eu não estou pronta para curar ninguém. Se eu não estou liberta, eu não estou pronta para libertar ninguém. É por isso que ele diz, vinde a mim. Aleluia. E aí quando a gente vai até ele, aleluia, quando a gente vai até ele, ele nos lapida, ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos cura para que a gente possa ser enviado. Como sempre eu estou falando aqui, ó, nos vídeos que estão aqui abaixo. Deus não pode fazer através de mim se ele não tiver primeiro feito em mim. Aleluia. É por isso que tem muita gente por aí falando coisas, aleluia, e só gerando mais doentes do que o que estão, né? Estão gerando doentes assim como eles são, aleluia. Uma pessoa que não é liberta
não pode falar de libertação. E se fala, ela está gerando em você confusão, ela está gerando em você mais, indo mais ao fundo do poço, no processo de libertação. Uma pessoa que ainda não foi sarada, ela não pode ser usada para sarar outros. Mas por eu e você não se levantar para ser sarados, para ser curados, para ser liberto, é que muitos estão aí, aleluia, fazendo o papel que era para eu e você fazer, por nos permitirmos sermos libertos, aleluia, e andar em processo de santificação, para poder santificar a outros, libertar a outros, salvar a outros, aleluia. Aqui está uma pessoa que eu sempre gosto de falar, que mentia, que era rixosa, que era hipócrita, que era prostituta, que era, meu Deus, muita coisa, rancorosa, não sabia perdoar, não entendia quem era Deus, não me relacionava com Deus, e tudo isso dentro da igreja. Muitas vezes, se preciso fosse de segunda a segunda, aleluia, e o Senhor me libertou pela graça e pela misericórdia dele, aleluia. Pense numa pessoa que amava fazer barulho, aleluia, e o Senhor me ensinou que ele é o Deus que liberta, que cura, e ainda estou em processo, tá? Ainda estou em processo ainda, mas o Senhor me chamou para poder falar a outros aquilo que ele já me fez experimentar pela misericórdia dele. Amém? O Senhor Jesus está com as mãos dele estendida. O nosso papai, o meu e o seu pai, ele está com a mão dele estendida. Ele diz: eis que as minhas mãos estão estendidas, elas não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Então as mãos dele está constantemente estendida para poder nos abençoar, nos guardar, nos livrar. Chame sempre por ele, ele está sempre do teu lado, esperando ser solicitado, e não deixe ele ser ignorado. Até a próxima, se assim ele nos permitir.